Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. É uma alegria ter vocês aqui. Se é sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Luana e este é um canal cristão feito com muito carinho, onde juntos nós buscamos crescer em graça e conhecimento na vontade do Senhor. Se este também é o seu desejo, fique à vontade para comentar, compartilhar, interagir e fazer parte dessa comunidade. E claro, se você já é de casa, seja muito bem-vindo de volta. Que Deus continue te abençoando. Enfim, chegamos ao último episódio da nossa série Cristã no Mundo Real. Eu espero que vocês, assim como eu, tenham sido muito edificados. E hoje nós vamos conversar sobre a perseverança na caminhada cristã. Vamos usar como texto base que o próprio Jesus nos aconselha no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, que diz assim: "Mas aquele que perseverar até o fim será salvo." E é isso, minhas queridas, começar é fácil. Difícil é permanecer fiel quando ninguém está olhando. A nossa caminhada cristã é uma jornada de altos e baixos, montes e vales, lágrimas e vitórias. E o que define a mulher cristã no mundo real não é a euforia do início, mas a firmeza do fim. Perseverar é resistir. Muitos desistem. É continuar mesmo cansada. É confiar quando tudo parece escuro e, principalmente, é não abandonar a fé quando o caminho estreita. E não pense que é sobre velocidade, não, é sobre constância. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, nos encoraja a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A mulher cristã, como todos os servos de Deus no mundo real, não vive de empolgação. Não somos perfeitos, mas somos persistentes. Lembra-se de Noemi? Passou por luto, escassez, amargura, muita tristeza de alma, mas mesmo assim foi sustentada por Deus, até ver a sua linhagem restaurada em Obed, avô de Davi. A sua história mostra que Deus honra quem não desiste. Mesmo ferido, sem perspectiva de melhora, mas confiante que tudo está no controle do Deus gracioso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, do 8 ao 9, Paulo nos lembra: "Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos." O apóstolo Paulo, ele escreve estas palavras em um contexto de profundo sofrimento, defendendo seu ministério diante da igreja de Corinto. Ele não está falando de lutas superficiais no dia a dia, coisas corriqueiras, mas de pressões que chegam ao limite da resistência humana. No grego original, o significado de alguns termos expressados aqui, eles são bem tensos. Por exemplo, atribulados significa esmagados, comprimidos sob peso. Perplexos significa sem saída aparente, confusos, desorientados. Perseguidos significa caçados como presas. Abatidos, derrubados ao chão. Esses são os significados mais literais dessas palavras no grego. Mas para cada ferida, Paulo apresenta uma resposta de graça. Quando ele diz "não angustiados", ele está dizendo que a pressão não nos sufoca totalmente. Por quê? Porque o Consolador habita em nós, como está escrito em João 14, versículo 17. Quando ele nos diz "mas não desanimados", mesmo sem entender, confiamos na soberania de Deus. Pois em Romanos, no capítulo 8, 28, diz: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Quando ele diz "não desamparados", lembramos-nos que o pastor nunca abandona as suas ovelhas, como lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 5, na sua parte B. Quando Paulo diz "mas não destruídos",
Podemos cair, mas não seremos vencidos, porque a vitória é de Cristo, como lemos lá em 1 João capítulo 5, versículo 4. O desânimo, minhas queridas, é real. Ele visita o lar, o trabalho, o ministério. Ele aparece quando o resultado não vem, quando a oração parece não ter resposta, quando a ingratidão machuca mais do que a perseguição externa. Mas é justamente neste ponto que a graça de Deus se revela ainda mais intensa nas nossas vidas. Paulo não nega a dor, mas lembra que a tribulação não define o fim da história. Ele ecoa as palavras de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. É sim, minhas queridas. A nossa vida cristã, ela não é isenta de quedas, mas é cheia de recomeços. Cada adversidade se torna um púlpito para anunciar que o poder é de Deus e não nosso. E assim, quando a vontade de parar surgir, nós devemos nos lembrar que a corrida não termina no vale, mas na presença do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 9 vai declarar assim. Vamos ler. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Deus não se esquece do que você fez no secreto. Nenhuma lágrima, nenhum esforço, nenhum sim que você deu a Ele será ignorado. A perseverança é semente no invisível e colheita no eterno, como nós falamos em outros episódios. Mas você pode estar se perguntando como continuar firme diante de tudo que falamos. E aí eu pensei em alguns pontos para nós conversarmos nesse último episódio da nossa série, que já estou ficando com saudades, né? Então, além de todos os outros temas que nós conversamos durante essas semanas, né, nos 9 episódios anteriores, eu gostaria de acrescentar ou recapitular com vocês alguns pontos. Primeiro, não ande sozinha, tenha irmão de oração. Segundo, mantenha sua vida devocional com Deus. Não desista, suas respostas estarão nas escrituras sagradas e no seu e no meu relacionamento intenso com Deus através da oração. Lembra-se do propósito, você tem um chamado. Olhe para trás só para ver quantas coisas Deus já fez por você e da onde Deus te tirou. Um dia, quando ainda era bem jovem, perguntei para uma senhora, crente, idosa, que perdeu o marido, 2 filhos e nunca parou de ir aos cultos. Como que a senhora aguenta? E ela respondeu, eu não aguento. Quem me carrega é Ele. Irmãos, não pare no meio. O céu é o nosso destino. Ser cristão no mundo real é nadar contra a maré, é dizer não ao que o mundo aplaude e sim ao que o céu aprova. Não é fácil e nunca foi prometido que seria, mas foi prometido que valeria a pena. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 ecoa como um chamado de perseverança. Diz assim, se for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade não é medida nos grandes feitos, mas nos pequenos sims ditos a Deus todos os dias. Ser fiel quando ninguém vê, é continuar firme quando tudo diz para parar. É manter os olhos no céu, mesmo quando o chão treme. É amar a verdade quando ela custa muito. É obedecer quando dói. Fidelidade não é perfeição, é permanência. A mulher cristã no mundo real pode até chorar, mas não volta atrás. Pode tropeçar, mas levanta. Pode ser ferida, mas continua amando, porque ela sabe que a jornada aqui é breve, mas a recompensa é eterna. E não há honra maior do que ouvir no fim da nossa estrada: muito bem, serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que venham as lutas, as críticas, os dias nublados. Não vamos parar no meio do caminho, porque o céu é o nosso destino e ser fiel até o fim é o nosso compromisso com o Rei.
A mulher cristã não é a que começa com fogo, é a que termina com fé. Amém? Então, finalizando a nossa série, que tem como base os 10 capítulos do meu livro Cristã no Mundo Real. Meu coração se enche de gratidão de termos chegado até aqui. Não por termos apenas completado, mas por termos dividido estes momentos de aprendizagem na nossa caminhada de fé. Eu não sou perfeita e nem quero parecer. Eu sou uma mulher como você, que já se sentiu cansada, que já chorou sozinha, que já orou em silêncio enquanto lavava a louça, lavava a roupa ou enfrentava a correria de mais uma semana difícil. Eu sou uma cristã em construção, mas uma coisa eu sei: vale a pena permanecer. Vale a pena dizer não para o mundo e sim para o reino. Vale a pena orar, mesmo quando tudo grita: para, desiste. Vale a pena ser fiel, discreta, firme e cheia do Espírito Santo. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, porque o Pai vê. Ele sempre vê. A vida cristã no mundo real não é um teatro, é uma jornada. E quem caminha com Jesus, caminha com propósito, mesmo nas pedras do caminho. Se você chegou até aqui, saiba, você não está sozinha. Há uma geração de mulheres sendo levantadas por Deus para viverem o Evangelho com firmeza, coragem e graça. Mulheres que não se curvam à cultura, mas dobram os joelhos em secreto. Mulheres como eu e você. Eu oro para que o Espírito Santo complete em nós o que começou a fazer nas nossas vidas. Ele nos fortaleça, nos renove e nos faça frutificar onde estivermos. Na rotina, na correria, no silêncio, nas redes, no trabalho, no ministério, no mundo real. Continue, mesmo que ninguém entenda, mesmo que o caminho aperte, porque a coroa da vida é para os que perseveram até o fim. E é isso, minhas queridas, vamos ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e seu coração. E se o mundo quiser te encaixar, lembre-se, a palavra já te moldou. Vai com fé e se cair, que seja bem pertinho da cruz. Eu te convido, se você ainda não assistiu os outros 9 episódios, eu te convido então a estar assistindo para que você seja ricamente abençoada, que você também possa assistir os outros vídeos do canal. Não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar, para que você fique sabendo quando tivermos vídeos novos, tá? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, graça e paz.